Olá, meus amigos do Grilo Falante, sejam bem-vindos a essa página literária em 2025. E para inaugurar este momento que promete trazer tantas conversas a respeito de tantas obras, eu decidi que começaria o ano com um clássico da literatura. E que clássico é esse? Veja só, olha, nós vamos ao território português, ao Renascimento português do século XVI, e temos em mãos aqui Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Você deve se perguntar, mas Cleide, é uma obra colossal para se falar em poucos minutos. Não, eu não vou falar da obra, eu vou falar de um episódio que tem, mas é um fervor assim, literário, que é o episódio A História de Inês de Castro e Pedro I. Eu escolhi este episódio para comentar com vocês porque ele tem muitas nuances, muitas questões de uma sutileza, de uma beleza literária, histórica. Nossa, eu quero conversar sobre isso com vocês. E é por isso que eu escolhi para este momento. Mas antes, peço a vocês aquele joinha que tanto ajudou o Grilo Falante nesse ano anterior, mas que colaborou muito mesmo para que o canal crescesse e conseguisse alcançar novos amigos. E também os comentários, sempre ajudam muito os comentários. Bom, mas veja só, apesar de que o nosso foco é Os Lusíadas, que é o episódio de amor de Inês de Castro e Pedro I, eu queria só fazer um adendozinho aqui com vocês a outro clássico da literatura portuguesa, que é do imortal Fernando Pessoa, em Mensagem, uma obra que ele escreveu, são vários poemas, fazendo uma releitura de Camões, dando enfoque realmente ao valor, à força, à presença da providência divina que sempre inspirou reis e guerreiros para constituir o grande reino de Portugal, aquele período áureo de Portugal, né, das grandes nação, das grandes navegações, até chegar ao seu momento de declínio e graças ao mito de Dom Sebastião, ter sempre a esperança, renovar a esperança do povo português de que aquele período, né, de boas riquezas, de aventuras, de grandeza do povo retornaria. Bom, eu quero destacar aqui só um trechinho de um poema, que é o poema dedicado a Dom Dinis. Vocês se lembram, quando estudaram lá no ensino médio, estão estudando, no primeiro ano, quando se estuda a literatura trovadoresca, cantiga de amor, cantiga de amigo, essa literatura, ela teve um grande impulsionador em Portugal, um dos primeiros e mais valorosos, que vai ser o rei Dom Dinis, que está lá no século XIII, e além de ser o rei de Portugal, com Dom Dinis o Bravo, casado com Dona Isabel, que hoje é Santa Isabel, né, conhecida na Igreja Católica, principalmente lá em Portugal, uma fé muito grande a Santa Isabel, que é uma história lindíssima dessa rainha, que é um caso à parte, mas eles tiveram filhos, e um desses filhos vai ser Afonso IV, que vai ser o pai de Pedro I. Então, Dom Dinis é avô de Pedro, que vai ser o grande amor de Inês de Castro. Mas eu queria falar uma coisinha sobre Dom Dinis aqui, que eu acho maravilhoso. Vocês verem a grandeza, né? Alguns fatos assim, minúcias, mas que os poetas, a literatura, a história, às vezes, traz à tona, e no texto literário, então, de uma forma maravilhosa. Ele dedicou um poema pequeno aqui a Dom Dinis, eu vou ler só um trechinho dele para vocês entenderem. O rei fez uma reforma, agrícola em Portugal, uma coisa impressionante. Ele mandou que num grande período lá, durante um período, numa extensão de terra bem expressiva, ele mandou plantar pinhais, mas muitos pinhais. E por isso que ele é chamado aqui pelo poeta Fernando Pessoa, lá no início do século XX, ele fala, olha, na noite escreve um seu cantar de amigo. Ele escrevia lá, o rei poeta, né? O plantador de naus a ver. E ouve um silêncio múrmuro consigo, é o rumor dos pinhais, que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Lindo isso, né? A voz da terra ansiando pelo mar. Porque esses pinhais lá no século XVI serão
cortados e a madeira vai ser a matéria-prima das naus que vão sair pelas navegações de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral também, quando chegou aqui no Brasil. Olha que história profética, né? Bom, mas vejamos. O Dom Dinis, casado com Dona Isabel, teve filhos. E o seu filho mais velho, o que seria o seu sucessor no trono, chamava-se Afonso IV. Afonso IV ficou muito enciumado da relação próxima do pai com um irmão bastardo dele, que o rei tinha outros filhos, né? Ali na corte era uma coisa isso, né? E o rei deu o nome de Afonso também, esse filho bastardo, que logo manifestou o mesmo pendor para a poesia, para a música como o rei. Então eles se aproximaram, ficaram muito próximos, muito amigos, etc. Isso gerou muito ciúme e um temor de Afonso IV que o pai desse ao seu outro filho, Afonso Sanches, o reino de Portugal, por alguma estratégia. Então houve um litígio muito grande com o pai. Quem atenuou esse litígio foi Isabel, com seu carisma, com a sua inteligência, com estratégias, acabou aproximando pai e filho, e pai e filho lá no final da vida do rei, eles acabaram fazendo as pazes. Mas a questão é a seguinte, Dona Isabel era rainha, filha dos reis de Castela, que sempre foi um reino muito ligado ali ao território de Portugal, mas da Espanha, mas é uma dinastia que sempre ambicionou o território de Portugal, né? O reino de Portugal. Então sempre houve casamentos tramados para que houvesse esse bom convívio. Vamos lá, vamos guardar aí, então, Dom Dinis casado com Dona Isabel. E depois, na maturidade, o seu filho Pedro, agora Afonso IV, perdoe, casou-se também com Dona Beatriz, também filha do rei lá de Castela, continuar a tradição da boa convivência. Olha só, casou, teve filhos, e um de seus filhos, o mais velho, é Pedro I, que seria o seu sucessor também no reino. Só que, quando ele atingiu 20 anos, o pai, Afonso IV, falou, agora você vai se casar com Dona Constança, também filha agora dos reis também de Castela, também da dinastia de Castela. Perceberam como está seguindo essa linha? Bom, ele se casou, mas quando Constança veio para Portugal, para o casamento, ela trouxe a sua corte. E uma das suas aias era uma jovem também da nobreza ali, da filha de como é que chamava? Não é um nobre propriamente, um fidalgo, lembrei de um fidalgo, pessoal lá ligado à nobreza mesmo, mas não tinha título, né, de sangue, de nobreza de sangue, aquela coisa, e que era Inês de Castro. E quando Pedro, noivo de Constança, bateu os olhos em Inês em Pedro, eles se apaixonaram. Mas se apaixonaram profundamente, que foi um amor assim, imediato, assim, nossa, mas uma coisa. E diz a história, até aqui o próprio Camões fala, historiadores também comentam, que ela era uma mulher, uma jovem belíssima, mais bonita do que a Constância, inclusive. Mas Pedro estava prometido a Constância e acabou se casando com ela, mas sempre demonstrando o seu amor, na verdade, por Inês. Parece que tiveram um relacionamento, tanto que Constança, para afastar Pedro de Inês, deu a Inês, a sua aia, a condição de madrinha do seu filho primogênito, porque se ela fosse madrinha, uma segunda mãe, o relacionamento dela com o pai da criança seria considerado pelos padrões da época um incesto. Foi uma forma estratégica que ela criou para afastar Pedro e Inês. E o rei, por sua vez, Afonso IV, quando ficou sabendo, mandou Inês para o exílio. Ela retornou para Albuquerque, que é uma região lá de Castela, ficar com familiares, afastada, portanto, pelos princípios ali da religião, pelas leis morais da época e também por uma questão geográfica e política, ela foi para o exílio. Veja quantas questões estão envolvendo esse relacionamento. Bem, passado um tempo, a dona Constança morre no parto, né? Morreu. E assim que ela morreu, o que fez Pedro I? Mandou buscar Inês de Castro. E colocou Inês numa região, lá num palácio, longe, e os dois passaram a ter um relacionamento amoroso, e ele sempre dedicado a esse amor,
e os burburinhos na corte começaram, né, de que ele teria esse relacionamento com a Inês de Castro, que não era uma mulher da nobreza, né, e que teve filhos com ela. Chegou a ter filhos, teve 4, porém a primeira criança morreu, 3 filhos com a Inês de Castro. Um relacionamento que durou em torno de 10 anos, até que o rei Afonso IV, temeroso também de que Inês de Castro e o próprio Pedro, no futuro, desse a um dos seus filhos, os filhos dele com Inês, que ele era completamente envolvido por ela, o lugar de sucessor no reino de Portugal. Veja como a história está se repetindo. Não foi o problema que ele teve com o pai, Dom Diniz, e agora ele vê o filho também passando pela mesma situação. E temeroso disso, por força política, pressão da corte, quando o Pedro I saiu para uma batalha, ele mandou buscar a Inês, a força, claro, com seus filhos, levou para a corte e lá mandou trazer 2 rapazes, que inclusive eram de Castela também, e eles seriam os algozes de Inês. Mas tem um encontro de Inês com o rei, quando ela pede clemência para si e para os filhos. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma passagem, claro, do poema, né, gente? Claro. Tem um trechinho aqui, a estrofe 119, que eu acho linda, porque se repete ela quando ele fala tu só, tu, puro amor. Nossa, esse verso ele é imortal, ele vai se repetir. Ele falou, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano, né? Quando o rei manda buscá-la para assassiná-la. Mas ela é uma mulher tão fantástica, né? Ainda que jovem, com os filhos naquela situação, condenados à morte, quando ela percebeu que o rei não teria misericórdia alguma, ela pediu pelos filhos, e olha a súplica dela, né? Ela faz uma súplica que maravilhosa, ela fala assim, olha, falando com o rei, tá? Ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. Vai matá-la por amor, porque ela ama, né, Pedro? A estas criancinhas tem respeito, pois o não tens a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. Então ela pede pelos filhos e o rei acaba se apiedando e quase desiste de condená-la à morte, mas por força, né, dos nobres lá, por causa das questões políticas, decidiu matá-la, porque por influência, eles temiam que por influência dela e também dos irmãos dela, que eram muitos amigos de Pedro I, que Pedro movesse também seus exércitos contra o reino de Castela, porque a sucessão do trono estava em perigo, que seria da família a qual ela pertencia, mas estava em perigo. Então, por uma série de questões políticas, aí o rei ficou pressionado e mandou então que fosse assassinada Inês, né? E preservou a vida dos filhos, né? Tem aqui uma passagem que é linda, que ela fala assim, olha, qual contra a linda moça Policena é uma referência à filha de Príamo, né? Lá na Ilíada Odisseia de Homero, que também foi assassinada, degolada, né? Por amor. Olha, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com ferro duro Pirro, né? Vai assassinar, se aparelha. Mas ela, os olhos com que o ar serena, bem como o paciente mansa ovelha, na mísera mãe impostos, que endurece ao duro sacrifício se oferece. Oferecer-se ao sacrifício como uma ovelha é uma referência cristã também. Os portugueses são profundamente cristãos, então além da mitologia grega, além das referências literárias, históricas, há também todo um discurso religioso aqui, simbólico dentro da obra. Mas o fato é que ela é assassinada. E Pedro, quando fica sabendo, ele quase enlouquece. Aliás, ele enlouquece, não é? Ele é considerado, Pedro, como é que eles vão chamá-lo? Tem uma perífrase, não é o bravo é o pai, mas é como se ele fosse um homem muito duro, muito cruel, Pedro cruel. Bom, ele volta e ele entra num litígio
terrível com o pai, como Afonso entrou também com o pai, Dom Diniz. E também, a partir de certo momento, o pai envelhecido, doente, pede perdão, fala que se arrependeu. Ele faz um pacto com o pai de paz e diz, inclusive, promete ao pai que mesmo que o pai morresse, ele não se vingaria da morte de Inês. Só que assim que o pai morreu, Dom Afonso IV morreu, ele mandou buscar, né, trocou lá por outros presos lá de Portugal, mandou para Castelo, e Castelo devolveu os assassinos de Inês, e ele mandou matar esses homens com uma crueldade. Ele mandou arrancar com eles vivos ainda o coração desses homens, depois o corpo foi esquartejado, queimado, uma coisa horrorosa. E assim que eles morreram, ele foi até o lugar onde enterraram o corpo de Inês e retirou os restos mortais e transferiu os restos mortais, na verdade, para Coimbra, onde está, né, o túmulo da rainha Dona Isabel. E mandou fazer todo um túmulo com aquela efígie branca em mármore, para falar da pureza dela, com símbolos da realeza, colocou a coroa, mandou colocar a coroa, ela foi coroada rainha depois de morta. Isso é o que a história conta, mas Camões e a literatura trouxeram uma outra versão, de que ele teria colocado o corpo dela, vestido as roupas de uma rainha, colocado a coroa nos restos mortais dela e mandou que aqueles homens que a degolaram beijassem a mão dela, reconhecendo a sua realeza. Isso é da literatura. A história é um pouquinho diferente, mas de fato é uma imaginação incrível, porque imaginário não falta um poeta, né? Principalmente desse tipo de Camões. Então é uma história linda, e a história desse amor trágico, né, é o que ficou, foi a opção de Camões fazer esse recorte, né, de um amor trágico, da eternidade do amor, que tem aí também essa, vamos chamar, essa entrada, nessa clivagem romântica, né, dos grandes amores, das grandes heroínas de amor da história. Inês de Castro é levada a esse grau, e até hoje, né, quantas peças de teatro, quantas obras literárias, óperas, filmes, né, o cinema. Inês tornou-se um ícone, como é até hoje em Portugal. Respeitabilíssima, sua história é sempre lembrada, autorizo, né, para a região lá em Coimbra, onde se encontra os restos mortais dela e da Rainha Isabel, a Rainha Santa, ao lado da Rainha Santa. Uma história lindíssima, lindíssima. E olha, eu digo a vocês, para começar o ano, comecem com o clássico. Comece com Camões, comece com Inês de Castro, Pedro, essa história lindíssima, para nos preparar para as novas leituras que virão em breve com vocês e o Grilo Falante. Olha, muito obrigado por esse momento até aqui. Mais uma vez eu peço, não esqueça do seu joinha e dos seus comentários, e traga amigos para o canal do Grilo Falante, tá bom? Aguardo vocês. Um abraço e até breve.